Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, extremamente interessante, com pessoas do bem vindo aqui para poder compartilhar o conhecimento que elas possuem e também a experiência de vida e com aquela vontade, aquela gana de passar às outras pessoas, porque na minha percepção e das pessoas do bem que vêm aqui prosear comigo, a educação transforma as pessoas que vão transformar o mundo. E nós vamos falar sobre economia, cenário macroeconômico para 2022. Nós vivemos tempos difíceis, com muitas incertezas e volatilidade em um mundo altamente complexo. O ano de 2021 foi pautado por preocupações voltadas para a saúde e o combate ao Covid. O Brasil, de patinho feio com relação à rigorosidade nas medidas, passou a ser exemplo em imunização. As medidas restritivas foram reduzidas e as atividades começaram a trazer alguns resultados, tanto no âmbito social como no econômico. No segundo semestre, contudo, o cenário macroeconômico foi afetado pelo agravamento fiscal, combinado com a inflação e juros altos. Ruídos políticos e a valorização constante do dólar impactam a inflação, dada a necessidade de importar componentes para a indústria. Os desafios para 2022 parecem ser enormes. As despesas familiares, a luta para erradicar o Covid e ainda por cima as eleições que podem tirar o foco de atenção para a solução dos problemas mais graves, podem impactar e afetar o futuro que vem por aí. Mas o que vem por aí? Essa é uma conversa que nós queremos ter aqui na Prosa com Bertaglia. E para tanto, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Anderson Roque. Olha só que fantástico, que bacana ter aqui o Anderson Roque para conversar, prosear comigo aqui na Prosa com Bertaglia e falar sobre um tema que não é fácil, né, Anderson? Até porque nós não temos a famigerada bola de cristal. Seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia, Anderson. Muito obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar presente, podendo falar um pouquinho com você sobre um tema, como você disse, muito instigante e muito relevante para os momentos que a gente está passando atualmente, né? Olha só que bacana. Anderson, meu amigo, vamos entrar direto nessa história de retrospectiva 2021, falar um pouco do que foi 2021 e contextualizar para depois nós nos colocarmos aí ou nos colocarmos na perspectiva de 2022. Maravilha. Bom, o ano de 2021, ele praticamente foi um clone do ano de 2020, então o fantasma do Covid, da pandemia, do lockdown, do medo, né, com relação à manutenção do emprego, a taxa de inflação, alta de preço. Então, todo o cenário, tanto nacional quanto externo, acabou sendo impactado com isso, né? E, inevitavelmente, investimentos também, as aplicações financeiras ao redor do mundo, e aqui investimento não apenas o financeiro, mas aquele investimento que a gente chama também de formação bruta de capital, ou seja, investimento em economia real, seja na aquisição de imóveis, seja na montagem do parque fabril, geração de emprego. Então, a gente viu uma economia muito parada ainda, né, como reflexo ainda de 2020, e ainda continuamos vendo isso um pouquinho agora em 2022. Que interessante. E aí, conforme você falou desse passado, dessa retrospectiva, eu já queria entrar no âmbito da nossa prosa aqui, que é olhar um pouco mais para o futuro, e avisando aí os navegantes que existem dados, né, que proporcionam a gente olhar, de certa forma, com bastante cuidado aí para o futuro. E aí eu já gostaria que você falasse um pouco, principalmente sobre o PIB, sobre a inflação, quer dizer, alguns indicadores que você acompanha tão bem aí, Anderson. Legal. Com relação ao PIB, né, o Produto Interno Bruto, ele determina o quê? A quantidade de riqueza, né, o valor agregado de riqueza que um determinado país produz em um determinado período, né? Então, o nosso PIB projetado pelo Banco Central esse ano, e quem viu ali o primeiro relatório do Boletim Focus, que é um boletim emitido pelo Banco Central com as expectativas para os anos que ainda virão, né? A gente teve um primeiro desse ano com uma expectativa um pouquinho acima de 0,5%, e o último boletim, que foi corrigido, porque ele é corrigido toda segunda-feira,
Ele foi corrigido, portanto, na última sexta-feira e lançado na segunda-feira seguinte. Ele já teve uma redução bem grande, ou seja, já é de 0,28. Ou seja, um número que era pequeno, uma projeção futura pequena, foi ainda mais reduzido. Então, o que a gente observa? A gente observa um cenário ainda muito desafiador, porque diz respeito ao ganho, né, à criação de valor, de patrimônio, né, agregado. Então, chama muito atenção isso. Falando ainda de inflação, nós tivemos uma inflação alta na mesma toada que o resto do mundo, todo mundo ali teve esse problema, não é algo pontual, né, focado apenas no Brasil. Grandes economias, Estados Unidos, Alemanha, tiveram também que lidar com esse fantasma que todo mundo da economia quer se ver livre dele, mas ele insiste em aparecer de tempos em tempos. Então, é importante ter consciência do que o cenário ele é desafiador, a gente vai sim precisar de ter um pouco de paciência para passar por esse período, até porque os assuntos, né, os temas que nos colocaram nesse cenário ainda não foram encerrados. Ainda estamos lidando ali com a questão do Covid, né? E é algo que está marcante ainda na grande mídia e é facilmente observável também no dia a dia. Basta olhar os números que são indicados ali pelos hospitais. Então, ainda é momento de cautela. E aí eu entro numa outra seara em termos de globalização e a influência do dólar na nossa economia. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso também. Legal. O dólar, a gente internamente no mercado financeiro, a gente começa a falar que a pergunta, né, para onde vai o dólar, é o que mantém o economista humilde, porque realmente é um dos temas mais difíceis de se responder, não tem como prever isso. O que a gente sabe é que desde o início do Covid, o Banco Central americano, o Fed, né, Federal Reserve, ele vem imprimindo dinheiro na casa de 120 bilhões de dólares por mês, há praticamente aí 2 anos. Então, assim, o que geralmente acontece? Quando você tem uma oferta, olhando o dinheiro, o dólar, como um produto, a oferta desse produto aumentou muito no mercado, o que, em teoria, deveria ter feito seu valor cair, porque quando eu tenho muito produto no mercado, o valor dele cai. E foi o que a gente observou olhando para os países emergentes. Então, o que nós vimos ali? Uma valorização da moeda interna nos países emergentes, exceto o Brasil. E por que isso não aconteceu no Brasil? Embora o Brasil tenha captado no ano passado mais de 100 bilhões de dólares. Primeiro porque poderia ter captado mais, e segundo, porque o Brasil ele demonstrou para o resto do mundo alguns aspectos que, no olhar do mundo, são negativos. O primeiro, um desarranjo com a política fiscal, né? Então, o Brasil está se endividando cada vez mais, e isso acaba desestimulando a entrada de capital estrangeiro. E associado a isso, temos também a questão da sustentabilidade. Por muitos momentos no ano passado, o Brasil demonstrou também um certo descuido, e isso não foi bem visto. Lembrando que não se trata de governo, tá, pessoal? A gente está olhando o quê? A economia pura e simplesmente, e um olhar, né, que o investidor estrangeiro está tendo para o Brasil. Se ele é correto ou não, os números é que vão dizer, tá? Então, esses são os dois pontos. O dólar deve impactar muito aí no cenário brasileiro. Não é possível prever se ele vai subir ou cair, né? Até porque o dólar alto também nos beneficia até certo ponto. Nós somos um país exportador, então é interessante que ele permaneça alto. Então, em termos de investimento, falando na ótica do investimento, talvez ficar de olho naquelas empresas que têm receita em dólar, né? E tentar se alocar nesse tipo de produto financeiro. E um outro ponto que eu gostaria de conversar contigo aí, muito bacana, legal demais aí as suas colocações, o Anderson. Um outro ponto que eu queria trazer, até porque tem um efeito bastante interessante, principalmente aqui no Brasil, é a taxa Selic, que num dado momento ela começou a cair, e agora parece que está, né, aumentando, né, e indo para alguns patamares aí, ou para um patamar que até porque essa busca é para adequar a inflação, né, Anderson? Você que é conhecedor do assunto, fala um pouquinho para a gente dessa forma, né, de funcionamento da taxa Selic. Por que baixa, depois sobe? Qual que é o objetivo disso? Maravilha, ótima pergunta. Essa é uma pergunta muito recorrente também. O pessoal sempre pergunta, afinal de contas, né, o que é a taxa Selic, por que ela sofre tanta modificação? A taxa Selic ela é conhecida como a taxa básica de juros. Então, ela é o custo mínimo do dinheiro. A gente tem que mudar um pouquinho o nosso olhar com relação ao dinheiro, porque, como consumidor, a gente olha o dinheiro como um meio para um fim. É o meio que eu utilizo para adquirir um bem, um patrimônio. Só que vamos olhar o dinheiro com uma ótica um pouco diferente. Olhe o dinheiro como um produto.
Então, quando existe uma demanda maior por esse produto, o pessoal está gastando muito, então existe a necessidade de ter papel, dinheiro na mão, ele também está sendo muito procurado, o preço dele sobe. Esse preço é a nossa taxa de juros, é a nossa Selic. Então, o que acontece? Quando o governo ele quer estimular o consumo, ou seja, ele quer fazer a máquina, né, funcionar melhor, lubrificar o consumo, fazer com que a máquina gire, ele diminui a taxa de juros, tornando o dinheiro mais barato e libera crédito. Então, você, né, nós, pessoas físicas, as empresas, olhando aquele custo do capital mais acessível e acreditando que a gente pode pegar esse valor que está disponível na forma de crédito e consumir, né, e lá na frente eu vou conseguir pagar, a gente toma mais crédito, gasta mais e a máquina gira. Só que conforme a gente vai consumindo, eu tendo dinheiro, não me preocupando com o custo dele, já que ele está barato, eu vou consumindo cada vez mais, o produtor, vendo a demanda aumentar, produz cada vez mais, e isso gera o quê? A inflação. Ou seja, começa-se a praticar preços anormais para aquela classe de produtos. E o governo, não querendo ter inflação na sua economia, ele já começa a mudar um pouco o olhar dele. Aí o que ele faz? Ele começa a tornar o dinheiro mais caro, aumentando a taxa Selic e reduzindo a quantidade de crédito. Por isso que quando nós temos cenários de inflação alta, como o cenário atual, causado por toda a questão da pandemia e o lockdown, o governo sobe a taxa Selic e tira o crédito do mercado. Para quê? Para desestimular o consumo, para que os preços praticados voltem ao patamar normal. Então, basicamente é isso. Taxa Selic é o quê? É o custo do dinheiro inversamente proporcional à inflação, né? E a ideia é essa, é só tentar controlar a inflação, mas não pode também parar o mercado. Então, tem que ter um nível de controle, e esse controle, tanto para mais quanto para menos, ele vai sendo feito de maneira gradativa, porque existe o efeito também retardado. Então, quando o governo aumenta a taxa, não é no dia seguinte que a gente vai ver o efeito disso, vai se levar 2, 3 meses, por isso que é sempre gradativo. Uau, que bacana. Anderson, nós estamos participando aqui de um Masterclass em economia, muito bacana. Eu estou gostando muito aqui do que você está falando. E, antes de terminar o primeiro bloco aqui, eu não poderia deixar de comentar, até porque alguns amigos meus falaram, Paulo, fala para o Anderson falar um pouquinho lá sobre Bolsa de Valores, né? Gostaria de ouvir você sobre isso. Legal. Bolsa de Valores é um assunto apaixonante. Eu acho que todo profissional do mercado financeiro teve seu início através da Bolsa, tentando entender o que é a Bolsa. A Bolsa, na verdade, nada mais é do que uma maneira de você se tornar sócio das grandes empresas. Então, qualquer pessoa pode acessar, são valores baixos, claro, cada um dentro da sua possibilidade, mas, de maneira geral, ela serve como um termômetro. Quando eu falo de Bolsa, estou falando do Ibovespa. Uma cesta. Dentro dessa cesta, eu tenho ali as ações das principais empresas e, por meio dessa cesta, eu consigo medir a temperatura do mercado. Se o mercado está aquecido, a bolsa tende a subir. Por quê? Porque existe a expectativa que essas empresas vão vender mais, né? Vendendo mais, terão mais lucro, irão crescer, irão incorporar outras empresas, outros negócios. E o movimento contrário, mercado desaquecido, a bolsa tende a cair. Para o investidor que tem interesse, né, nesse assunto, alguns aspectos precisam ficar bem claros. Primeiro, a bolsa ela é cíclica, ou seja, ela tem momentos de alta e seguidos de momento de baixa. Esses momentos de alta e baixa são impossíveis de prever. Eu nunca sei quando ela está no topo, eu nunca sei quando ela está no fundo. O que eu sei é que um ciclo se amarra ao outro, né? Então, tem horizonte de longo prazo, e o grande desafio para o investidor, quando se trata de bolsa, é tentar entender em que momento ela se encontra, se ela está em alta, se ela já atingiu o máximo, se ela ainda vai subir mais, se ela já está no fundo ou vai continuar caindo. E o grande indicador que a gente usa, na verdade, é o quê? É o efeito manada. Então, quando você vê muita gente falando de bolsa, principalmente a grande mídia, a gente já passa a acreditar que é a hora de, pelo menos, parar de comprar, tá? E, de repente, começar a realizar. Então, é aquela questão que a gente sempre escuta, né? Não faça o que todo mundo está fazendo. E como que eu sei o que todo mundo está fazendo? Veja a grande mídia. Por quê? Quando eu pego uma revista, um jornal, enfim, uma publicidade qualquer, e ela fala, Bolsa, ótimo momento, resultado maravilhoso da Bolsa, ela está te passando uma informação de um evento que já aconteceu. Aquele movimento já foi. Então, partindo do pressuposto que depois de uma grande alta vem uma grande correção e vice-versa, o ideal seria o quê? Quando te mandarem comprar, quando a grande mídia mandar você comprar, você vende. Quando eles estiverem com medo, você tem a chance de comprar mais barato. Aí você tem que comprar mesmo e esperar esse ciclo, que é longo, e geralmente a gente orienta o quê? São ciclos de 10 anos,
Muitos investidores se assustam com esse número, porque às vezes a gente oferece um produto para ele de 2 anos, não, mas é longo prazo. Longo prazo no mercado financeiro são 10 anos. E por que são 10 anos? Lembre-se, o mercado de renda variável, o mercado de bolsa, você está investindo em empresas, e empresas de ciclo produtivo longo. Então, quanto custa para uma empresa gigantesca do mercado conseguir capital, alocar esse capital em mão de obra, em produtos, né, enfim, em capacidade produtiva, produzir, vender, faturar e receber? Esse ciclo é longo, por isso que a gente sempre orienta. Claro, existem alternativas de fazer especulação, mas aí já foge um pouquinho do nosso tópico, que é investimento. Investimento tem Uhum. que pensar com cabeça de longo prazo. Maravilha. Anderson, meu caro, que masterclass. Muito legal mesmo a nossa prosa aqui, muito bacana. Anderson, estou olhando aqui para o meu cronômetro, ele está falando o seguinte, Paulo, melhor dar um salto para o segundo tópico, né? E é isso que nós vamos fazer. Vamos tomar um cafezinho, uma água aí e vamos para o segundo tópico? Vamos nessa, Anderson? Perfeito. Vamos sim. Anderson, meu caro, que prosa fantástica. Na realidade, esse apelido de Masterclass não fui eu quem dei, né? Algumas pessoas, eles vão lá na Prosa Convertaglia, lá no canal, e colocam lá nos comentários que Masterclass, quando eles gostam realmente do assunto, que tem muita definição, tem muito conceito e tal, o pessoal acaba colocando essa expressão, o que é muito interessante e está muito alinhada com aquilo que nós pretendemos fazer aqui no canal, porque, Anderson, eu te digo uma coisa, tem muito professor e aluno, né, que assistem os vídeos, baixam os vídeos, afora os profissionais, logicamente, que acompanham aqui as atualizações. Meu amigo, eu gostaria de saltar agora nesse segundo tópico, falando um pouquinho mais da bola de cristal, né? Ou seja, vamos falar um pouquinho mais de futuro, olhar pelas perspectivas do que é que nós temos como barreiras, obstáculos e principalmente desafios por aí. E eu queria comentar uma outra coisa contigo que eu li recentemente e confesso que não acompanhei de uma maneira adequada, que foram as incorporadoras chinesas. Eu sei que teve algum problema aí, um quebra-quebra, tal, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, Anderson. Vamos nessa? Maravilha, vamos lá. Primeiro, fico feliz aí pelo feedback do pessoal. Acho que o intuito é realmente passar informação, porque conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento e informação você tem, de qualidade, claro, né? Você toma melhores decisões também, e no mercado financeiro não é diferente. Nesse tópico envolvendo o mercado asiático, especificamente China, a gente tem um ponto muito relevante, né, a ser observado de perto, com certeza, por todo investidor, e não somente investidor no mercado financeiro, mas qualquer investimento, seja ele um comércio, uma indústria, porque acredita-se que a China ela está com um rojão prestes a explodir, e de uma maneira mais dentro do nosso financês, uma bolha, e uma bolha no segmento imobiliário, né? Nós vimos ali, eu acho que umas 5 ou 6 incorporadoras, as 5 ou 6 maiores incorporadoras, dentre elas a Evergrande, que é a principal, que vem perigando dar calote em seus investidores. E por que isso? A China, nós sabemos que a China tem uma população muito grande, passa da casa de bilhão, né? Um mercado consumidor muito expressivo, muito se cogita que venha se tornar a economia número 1 em 2024, 2025. Então, tem um peso no cenário macroeconômico muito grande. E qual que é o ponto relevante aqui? Se a China tem uma crise imobiliária, essa crise imobiliária ela será, com certeza, muito maior do que aquela que nós vimos em 2008 com a crise imobiliária americana, né? E aí, quem viveu 2008 sabe, na verdade, a gente vem sofrendo os efeitos de 2008 até hoje, a crise não acabou, ela vem sendo só o tópico, né, o centro dela é que muda, mas ela perpetuou por esse período todo. Então, seria um outro grande choque no mercado. Ponto importante que tem que ficar na mente das pessoas. Crise ou uma bolha imobiliária, ela nasce primeiro de uma crise de crédito, né? Aquela velha questão que eu expliquei aqui anteriormente sobre o governo ele dá dinheiro para você realizar seus sonhos hoje e se comprometer com o pagamento futuro. O crédito nada mais é do que isso. E ele pode vir na forma de cheque especial, um cartão de crédito, um financiamento imobiliário. Nesse caso específico, é financiamento imobiliário. Então, o governo chinês jogou dinheiro na mão das incorporadoras, eles saíram comprando terreno, construíram muitos imóveis, e aqui, pasme, a quantidade de imóvel que existe na China hoje, levando, obviamente, a proporção entre as populações China e Brasil, é 10 vezes maiores do que aquilo que a gente produziu aqui no Brasil. Então, assim, tem mais casa do que pessoa
para habitar essas casas lá, né? E havendo essa quebradeira, né? Ninguém sabe se vai acontecer realmente, se a China vai conseguir contornar, e ninguém sabe se ocorrendo, quando isso vai acontecer. O ponto crítico é o efeito dominó que isso vai causar na economia como um todo, porque a China hoje, ela praticamente consome 50% de tudo que o mundo produz, visto que a sua população é muito grande. Então, a China é um ponto a ficar de olho. E para agravar ainda mais, como é um comunismo de mercado, né, quando ela se volta para si, ela é comunista, é fechada, com informações controladas, mas quando vai para o mercado, ela atua como qualquer outro país capitalista. Esse fechamento, né, que ela sofre internamente dificulta para a gente ter certeza com relação à qualidade da informação que recebemos e a veracidade da informação. Nós não, então, assim, o que a gente escuta são barulhos e tenta entender com base nos números apresentados. E diante de todo esse cenário, em 2021, a China entregou um PIB de mais de 8%, ou seja, parece até incoerente. Então, tem alguma coisa ali de estranheza que a gente tem que ficar atento com certeza, tá? Olha só que interessante, e realmente a China é um país de uma envergadura enorme. Eu li recentemente um dado, inclusive, o Anderson, somando a China e a Índia, né, nós temos 33%, esse número me vem bem na cabeça por causa do duplo 3 aí, 33% da população mundial. Então, é um número significativo, né? Passando essa parte da sua explicação sobre as incorporadoras chinesas, existem alguns obstáculos, às vezes, que eles são indiretos, né? Ou algumas coisas diretas. Mas eu queria explorar um pouquinho contigo, basicamente, nós vamos viver ou estamos nele, né? O ano das eleições aqui no Brasil, e logicamente isso acaba tirando o foco de alguns objetivos ou algumas atividades que deveriam ser executadas. Como é que você enxerga isso, sem falar de política, logicamente falando no contexto da economia, como é que você enxerga isso, o Anderson, e como que isso pode afetar a economia no decorrer de 2022? Quando o assunto é eleições, o que a gente observa de fato? Primeiro, uma grande volatilidade no mercado, e volatilidade no mercado traduz na palavra risco, né? O que pode ser bom ou ruim, vai depender do perfil do investidor. Para o investidor que busca proteção do patrimônio ou que tem aversão ao risco, o ideal então é procurar o quê? Produtos mais conservadores. Só que nós temos na outra ponta pessoas que querem correr risco porque acreditam que é no risco que se constrói patrimônio, e isso é um fato. Então, o cenário é favorável para os dois lados. E por que isso? Primeiro que nós temos um fator inédito aqui, que é essa questão da divisão da população entre duas grandes forças, né? Entre dois grandes personagens do cenário político nacional. E tudo bem, né? Até porque as eleições já está precificada no mercado, né? O que a gente vai ver são barulhos de notícias, são notícias com relação a quem está na frente de quem, que vai gerar impacto na economia, mas isso tudo já está no preço dos ativos, já está tudo, vamos dizer assim, calculado. O que a gente escuta muito, isso eu estou falando de pessoal de gestora de fundo de investimento, bancos, corretoras, o que vem depois das eleições. E é aí que a coisa começa a apertar um pouco. Quando a gente olha para o cenário, e eu já comentei isso aqui durante a prosa no bloco anterior, o que a gente tem que observar é como o mundo está olhando para o Brasil, né? E o mundo, ele espera o quê? Ele espera um ajuste fiscal e ele espera o quê? Um olhar mais crítico para a questão de sustentabilidade. Então, se você é um grande investidor, seja uma pessoa física ou um fundo, uma PJ, e tem alguns bilhões de dólares na mão, você abre o mapa mundi e se pergunta onde eu vou pôr o meu rico dinheirinho? E por quê? Né? Dentro da política de investimento que a sua empresa exige que você siga. E quando você olha para um movimento, nós tivemos ali uma agenda voltada para a sustentabilidade, a reunião ali das principais economias, né? Voltando para isso, a gente vê que existe uma preocupação do mundo para que o mundo continue existindo. Então, assim, nós ultrapassamos uma linha muito tênue, né? Entre existe um problema e eu posso ignorar, para o problema está aqui, não dá mais para ignorar. Então, até no mercado financeiro, a gente já começa a ouvir falar de produtos e investimentos ESG, sustentabilidade, a parte da administrativa, né? A parte corporativa, gestão do negócio voltado para a sustentabilidade, para a preservação do meio ambiente.
E o Brasil, infelizmente, ele passou uma mensagem não muito positiva para o mundo nesse sentido. E entenda o seguinte: dizer que o mundo está vendo o Brasil de uma forma negativa não significa que o Brasil se posicionou de maneira negativa. Talvez possa ter ocorrido apenas uma falha de comunicação. E diante dessa falha, precisa o quê? Reconhecer que houve essa falha ou não e tomar medidas para mudar essa imagem, né? E isso tudo, o personagem que vai assumir a cadeira depois das eleições, ele vai ter que se ocupar disso. Ele vai ter que ter articulação para poder falar com o resto do mundo e falar: olha, não é bem assim, olha só nossas atitudes aqui, o quanto a gente investe, empresta o dinheiro que a gente vai conseguir fazer mais. E, em paralelo, enxugar a máquina pública, que é muito custosa hoje para o país, né? Para você ter uma ideia, a gente bateu um recorde, que eu acredito ser um recorde muito negativo: 90% da produção, né, agregada, ou seja, do nosso PIB hoje, é direcionada a pagamento da dívida. Então, imagina você, eu acredito que eu estou falando com muitos pais e mães de famílias aqui, né? Imagina você ter 90% do seu salário, né, anual só para pagar dívida. Como é que você consegue sobreviver com apenas 10%? E nesse cenário, o que é que você faz para resolver? Você tem que cortar custo, né? E aí entra toda aquela questão de grupos, cada um defendendo o seu interesse. Então, esse personagem que vai assumir a cadeira, ele vai precisar ter jogo de cintura para comandar esse jogo aí. Interessante esse ponto que você trouxe aí. Eu queria trazer um outro ponto, porque quando você fala que o personagem que vai sentar nessa cadeira vai ter que dialogar com os países ou com o mundo afora, dizendo: ó, me traga o dinheiro que eu quero trabalhar em relação a uma série de coisas, principalmente no termo que você usou, que é sustentabilidade, que é a bola da vez, né? Tanto no contexto país como no contexto empresarial, nas empresas. Você também está falando dos investimentos externos, né? Ou seja, são as pessoas que vão trazer o dinheiro para cá. Como é que você enxerga isso nessa perspectiva agora de 2022? Porque e aí não dá para não comentar também o esquema da variante do vírus que vem pela aí, que é o Omicron, né? Então, tem essa condição, tem essa necessidade. Nós vínhamos numa situação, inclusive eu fiz lá na abertura o meu comentário, em que o Brasil, num dado momento, estava sendo espelho para o resto do mundo, porque estava atacando o vírus de uma forma aceitável, né, entre aspas, mas estava. E aí, passado o final do ano, as festas e tudo mais, parece que nós estamos tendo alguns problemas ainda. Que comentário você faria nesses dois quesitos, principalmente em relação à variante do vírus? Eu sei que são diferentes, e a parte dos investimentos externos, Anderson? No primeiro momento, tratando da questão da variante, o Ômicron, o que a gente observa? Com certeza ele é muito mais contagioso, entretanto, ele é menos mortal. Então, a gente vê o quê? A quantidade de pessoas sendo infectadas é realmente grande, né? E isso vai exigir o quê do governo local? Uma decisão, né? E essa decisão, hoje, ela está na mão dos estados. Então, praticamente, hoje, cada estado consegue ter autonomia para determinar se ele vai continuar aberto, com o comércio aberto, ou se ele vai, de novo, colocar um lockdown ali. E como é ano eleitoral, eu acredito que não é de interesse do político ter problemas com o eleitorado. Então, acredito, né, claro que é Brasil, a gente sabe que ele sempre nos surpreende, né, a gente não venha a ter novos fechamentos do comércio. Diante desse cenário, o segmento de serviço ele tende a responder mais rápido, né, prestação de serviço tende a responder mais rápido. E, diante disso, então, beleza, a gente tem um mercado aberto, o serviço está respondendo, os números começam a aparecer nesse segmento, porque hoje o Brasil está se sustentando no agro, né? Agro e construção civil. Então, abrindo essa ideia, os números podem ser que melhorem um pouco mais. Mas isso é suficiente para atrair capital estrangeiro? No cenário de eleição, eu acredito que o capital que está vindo, e ele está vindo desde o ano passado, né? Ele está vindo mais para especular naqueles movimentos de alta e baixa que eu comentei. Então, da maneira como ele veio muito rápido no ano passado, praticamente no último semestre, depois da eleição ele pode ir embora. Né? Então, qual é o recado que tem que ficar como dever de casa hoje para o Brasil, e que é difícil de conseguir cumprir a agenda, porque ninguém sabe quem é que vai assumir. Então, é um governo que, não pode, que em teoria, não precisa ter uma continuidade. Né? Pode ser algo totalmente novo.
Então, como que eu convenço que o dinheiro permaneça aqui? O dinheiro que veio e o dinheiro que eles vão ganhar aqui, né? Então, como que eu convenço? Precisa ter uma agenda clara e precisa ter uma equipe forte. Simples assim. Porque é muito simples, né? Se eu chego para qualquer pessoa e peço para ela dinheiro emprestado para investir em qualquer que seja o negócio, ela vai querer entender se esse negócio vai dar retorno. Do contrário, não é investimento. Para ser investimento, precisa ter um retorno, ou pelo menos a expectativa de um retorno. Ele pode não ser garantido, não há investimento que seja totalmente garantido, mas existe ali algumas garantias, algumas referências que te fazem acreditar que vale a pena por esse dinheiro, né? E olhando para o cenário ainda internacional, a gente observa o quê? Como teve muita emissão de dólar, a inflação também é um problema para os Estados Unidos. Então, a gente viu ali o Banco Central americano falar que não, a inflação vai ser temporária, passageira, a gente não se preocupa com isso, nós não vamos subir a nossa taxa básica de juros para combater a inflação. Na reunião, na última conferência que foi, enfim, apresentada para o mundo, ele já falou que pode subir a taxa de juros nas 7 reuniões, nas 7 possibilidades que existirão nesse ano. Então, o discurso mudou totalmente, né? E se sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, uma economia forte, tradicional e segura, por que ele vai manter o dinheiro num lugar onde ainda existe muito risco? Então, nós vamos ser forçados a fazer o quê? Além da expectativa que nós temos de alta de Selic para conter a nossa inflação, talvez a gente tenha que subir mais para fazer o quê? Convencer o capital estrangeiro a permanecer no território nacional. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que esperar, sim, essa questão de, talvez, a nossa alta, que já é prevista, já acredita-se que teremos, sim, alta da Selic, mas que até então era para conter a inflação, talvez ela venha um pouquinho mais pesada para manutenção do capital estrangeiro, se os Estados Unidos aumentar essa taxa por lá também. Ok. Maravilha, Anderson, meu amigo, nós estamos finalizando aqui a nossa prosa, tempos difíceis aí pela frente, nós precisamos ficar realmente antenados no que acontece, né, recebendo conhecimentos, ficando atualizado. Meu amigo Anderson, um abraço virtual para você, tudo de bom, né, ao infinito também, e além, Anderson. E além. Maravilha. Uma dica, acho que só para concluir aqui, Paulo, uma dica que eu daria para o pessoal nesse cenário é entender o contexto, principalmente para o pessoal que gosta de bolsa, que gosta de investimento, gosta do assunto, entenda o seu momento de vida, né? Tenha clareza em qual parte do ciclo da sua vida você está para tomar as melhores decisões e, principalmente, procure profissionais que possam agregar valor. Todo mundo é bom na sua área, é impossível você ser bom em tudo. Se eu tenho um problema, sei lá, uma dor de cabeça, um problema cardíaco, eu não vou simplesmente porque eu sou bom no mercado financeiro me automedicar. Eu vou procurar um profissional pertinente. Então, não vamos cometer o pecado de fazer algo diferente no mercado financeiro, porque isso pode custar muito dinheiro para as pessoas num cenário de grande incerteza. Então, a dica final é essa. Maravilha, maravilha. Você está na sua vida e procure pessoas competentes para te ajudar. Muito bom, o Anderson, bacana, excelente dica aí. Meu amigo, gratidão enorme, excelente contribuição você trouxe aqui para a Prosa com Bertaglia. Abração para você. Tchau, tchau. Abraço, até mais. Tchau, tchau.